Prof, me dá uma dica. Que outra coisa eu posso fazer para me conectar ainda mais com os meus alunos, para deixar minha aula mais interativa, para que os alunos percebam a importância do estudo da história? Bom, eu sou o Prof. Max Dantas, esse aqui é o História para Professores, é um perfil que foi criado para auxiliar os professores de História, né, nessa caminhada tão difícil que é essa jornada do ensino, essa jornada de sala de aula, né? A gente sabe que o Brasil é um país assolado historicamente pelo descaso com a educação. Disciplinas importantes como a história sempre são as mais atingidas por esse descaso. E isso é ambidestro. Isso não é direita ou é esquerda, isso é ambidestro. Então a gente fica meio que numa sinuca, né? A gente fica meio encurralado. É nós com nós mesmos, né? Um segundo problema que eu acho complicado nessa nossa disciplina, nessa nossa vocação, é que somos uma classe muito desunida. Infelizmente, somos uma classe muito desunida. Certo? Tenho certeza que vocês estão concordando comigo. Né? E o mal do século XXI é a hipocrisia. Porque sempre vão vir textões bonitos, sempre aquela galera postando good vibes aí, mas na sala de aula, na sala dos professores, entre os colegas, é um querendo botar no do outro. Infelizmente é assim, se o professor se destaca um pouco mais, né, os colegas, né, já não gostam muito, porque vendo aquele professor se destacando, eles acham que eles também vão ter que se esforçar um pouco mais e fica naquele looping infinito e autodestrutivo, né, que é um professor que finge que ensina com alunos que fingem que aprendem. Eu, pelo menos, nunca me contentei com isso. E claro que por um pouco da satisfação do meu ego também, mas é porque eu acho que eu tenho um compromisso enquanto professor. Eu, muito mais do que professor, eu sou um educador. Eu estou ali na frente de centenas, eu já tive milhares e milhares de alunos, e eu respeito muito a minha profissão, sempre me dediquei com muita paixão e, acima de tudo, com muita ética, porque eu entendo a importância do que eu falo na frente de uma sala de aula para jovens que estão ali muitas vezes fragilizados, muitas vezes sem apoio familiar, muitas vezes em condições depressivas, então a gente tem que falar aquilo com muito cuidado. E muitos colegas não gostam disso, muitos colegas não gostam quando o professor é querido pelos alunos, quando um professor se destaca na comunidade escolar. Olha, me perdoa a expressão, vão se fuder. Desculpa, não tô nem aí, eu faço o meu trabalho e já era. Como eu sempre digo, colegas, não deem aula para números. Vocês estão dando aula para pessoas, para seres humanos que têm paixões, que têm medos, que têm raiva, que têm anseios, assim como tu os tem também. Então a gente tem que fazer isso com muito compromisso e com muita ética. E é por isso que eu sempre me dediquei, sempre fui buscando ao longo da minha carreira entender a linguagem dos alunos e buscando novas metodologias, interdisciplinar ciências e conteúdos para justamente que os alunos se sintam como parte do conteúdo da história. Normalmente a gente vem daquela, não adianta, a faculdade de História ela não nos ensina a dar aula, ela nos ensina a fazer planejamentos. E o planejamento não condiz com a vida real. O mundo de EVA não condiz com o mundo real. Certo? Quando a gente começa a dar aula, a gente chega acelerado, a gente faz aquele planejamento impecável, tu dá tudo aquilo em meia hora. E o resto do período tu vai fazer o quê? Tu tem que ter jogo de cintura, tu tem que conseguir controlar o teu tempo. E tu tem que conseguir atacar o aluno de todos os lados. É o que a gente chama de Shark Attack. É um Shark Attack. Tu vai atacar ele de todas as direções. Não tem como ele não aprender. Não tem como ele não gostar de história. Não tem como ele não gostar do conteúdo. Não tem possibilidade de ele não se sentir parte daquilo. Então tu tem que criar muitas ferramentas, ter muitas armas em mãos e atacar de várias direções. É um Shark Attack. Um Shark Attack de várias direções. Tu vai escrever no quadro teu roteiro de aula, depois tu apresenta um slide animado, quando o aluno se desperceber, tu clica na trilha sonora que tu já colocou na tua apresentação de PowerPoint. Aí quando o aluno ele voltou para o conteúdo, tu chama ele, usa um exemplo com ele, tu bota ele como protagonista, depois tu manda eles fazer uma atividade, depois tu pega, clica no link, já abre um vídeo. Shark Attack. Tu vai atacar ele de todas as direções. Não tem como ele não aprender. Claro, até tem. Mas tu usando essas diferentes metodologias, tu vai atacar, porque os alunos aprendem de maneiras diferentes. Os alunos têm
uma linguagem diferente. Embora eles sejam muito parecidos, eles têm linguagens únicas. Tem alunos que são mais visuais, tem alunos que gostam mais de escrever, tem alunos que gostam mais de escutar. Então tu vai ter que atacar de todas as frentes. Como eu disse, Shark Attack, certo? Um ataque de tubarão aí, né? Que ataque um... Não tem como ele não gostar, não tem como ele não aprender, não tem como ele não ir bem. Por isso que ao longo da minha carreira eu fui criando e testando essas metodologias. Então todo esse material que eu tenho no História para Professores não foi uma coisa feita e largada do nada. Todo esse material ele foi testado. Ele foi testado e foi aprovado em alunos do Brasil inteiro, porque na minha plataforma, que é a Oficina da História, uma plataforma preparatória para o Enem e vestibulares, eu tenho alunos de todos os estados do país, de norte a sul e de leste a oeste. Então, conforme as demandas deles vinham chegando, eu ia ajustando esse material, eu ia sintonizando esse material. Não é que nem um livro didático, né? Se tu olhar aqui atrás, ó, aqui atrás, ó, toda essa prateleira aqui são livros de ensino fundamental e ensino médio. São livros bons, são autores consagrados, mas não tem a linguagem que o aluno precisa, não tem o destaque que o aluno tem. Aqui nesse material aqui, ó, aqui... Não tem qual parte mais cobrada de crise de 29, não tem qual os conteúdos mais cobrados de Grécia, certo? Então no meu material eu já fiz esse destaque, porque eu fui fazendo as apostilas e fui destacando. Então o meu aluno, quando ele vai lendo aquela apostila, quando ele vê aquele material, ele já vê um destaque. Aquilo já criou um gatilho, ele já sabe que aquilo está importante por algum motivo, mesmo que no começo ele não saiba ainda. Mas quando ele pegar as questões, ele vai ver que aquela questão é justamente aquela que estava destacada, ele vai ver, meu Deus, meu professor é um gênio, o miserável é um gênio, ele conseguiu fazer toda uma conexão. E isso traz o aluno para a sala de aula. Né? Já aconteceu também quando eu comecei a dar aula, principalmente, que eu não sabia o que fazer, né? Normalmente a galera que é recém-formada, eles são cheios de sonhos que não condizem com a realidade, eles se frustram, porque eles ficam meio sem saber para onde correr. Então aqui é outra das vantagens do História para Professores, já tem um caminho ali que vai auxiliar eles nisso, então eles conseguem se dedicar a preparar atividades extras, a preparar um trabalho legal, né? Porque ele não vai gastar centenas e centenas de horas preparando conteúdo. Então eles ficam meio sem saber o que fazer, o aluno lê aquilo, para que é isso? Como é que isso cai na prova? Só que tu ficou tanto tempo preparando a tua aula, fazendo os planejamentos todos, que tu esqueceu de revisar as provas, tu esqueceu de buscar isso aí nos vestibulares e no Enem. Para quem dá aula para ensino médio, é fundamental que tu fale essa linguagem para o aluno, porque 95% deles vão prestar vestibular e o Enem. Então tu tem esse teu compromisso, essa responsabilidade, acho que essa é a palavra, essa responsabilidade de falar com o teu aluno a linguagem que ele precisa saber. Gente, é sério, isso é sério. Para eles entrarem numa faculdade, eles vão ter que passar pelo Enem e por algum vestibular, então tu tem que fazer isso. Nossa, professor, tu faz isso? Óbvio, é meu trabalho. É meu trabalho. Todo o meu material, tanto os slides quanto as apostilas, a raiz desse texto são as questões de prova. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a montar essas apostilas, a escrever essas apostilas, foi procurar as questões de vestibular e de Enem sobre cada um dos temas. E eu fui montando o texto, presta atenção, fui montando o texto de acordo com o vocabulário mais cobrado nas provas. Então o aluno, à medida que ele vai estudando naquele material, que eu vou apresentando aqueles slides para ele, já tem destacado qual é o conteúdo que caiu na prova. Então isso o aluno, quando ele for em casa estudar, ele vai olhar esse material e ele vai dizer, essa parte está destacada, porque essa parte já caiu em prova. Então ele já vai estudar isso com outra intensidade. Tu me entende? Então isso foi um trabalho de quase uma década para conseguir coletar todo esse material. Quase uma década para conseguir adaptando. Nossa, um dia eu mostro para vocês aqui as minhas primeiras apostilas. Cara, é vergonhoso que eu dava aula com aquilo, é patético que eu dava aula com aquilo. E eu fiquei anos dando aula com aquele material achando que aquilo estava bom. Só que os meus alunos, completamente perdidos, meus alunos não olhavam aquilo, eles iam buscar na internet, né? Eles iam buscar em livros de outros cursinhos, eles iam buscar em livros de colegas que estudavam em outras escolas, porque o meu material não estava de acordo com a linguagem deles. Foi ali que eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Isso acontece com aqueles professores que já estão há muito tempo dando aula.
Professores com 15, com 20, 25 anos de sala de aula, né, usando o mesmo material e depois não entendem por que os alunos não gostam dele, não gostam da matéria, não gostam de história, acham que história é inútil, acham que o professor vai lá só para ler texto. Gente, não vai funcionar, tu tem que te atualizar. Ah, professor, mas com que tempo eu vou fazer isso? Dá o teu jeito. Ou troca de profissão. Pode torcer o nariz aí o quanto tu quiser para mim. Dá o teu jeito ou troca de profissão. É simples assim, certo? Ah, mas a gente não é remunerado para isso. Não é. Tu não recebe um centavo para preparar a aula. Nenhum centavo tu recebe para preparar. Eu já falei isso várias vezes e essa tecla é meio que revoltante para mim e eu vou tocar nela para sempre. Sempre que tu vê um vídeo meu, eu vou estar fazendo essa crítica. Nós não somos remunerados para preparar a aula. A gente gasta centenas e centenas de horas todos os anos e não recebemos nenhum centavo para isso. Quando eu consegui completar todo esse meu material, eu criei essa plataforma que é o História para Professores, que é uma maneira, né, de tentar diminuir, né, essas exigências que são tantas para nós professores de História. O objetivo da plataforma é justamente trazer, de alguma maneira, né, facilidade e praticidade, né, para essa nossa vida, para que tu tenha tempo, professor, de estudar, de voltar a fazer o mestrado que tu deixou engavetado, lembra? Ou aquela tua pós que tu queria fazer, ou a tua aula de violão que tu já sempre quis fazer, tu nunca conseguiu porque tu não tinha tempo, ou de ficar um pouco com teus filhos, é para isso. Esse é o objetivo dessa plataforma. Certo? O link tá ali na bio, dá uma acessada ali, conhece o material. A ideia aqui é te criar elementos facilitadores. E sim, muitos colegas estão me criticando por isso. Porque o problema é deles. O problema é deles, o material é meu, fui eu que fiz. Certo? Fui eu que fiz. Tá? Está de acordo com todos os parâmetros curriculares, está de acordo com toda a BNCC, né? Todas as imagens são imagens com os direitos autorais registrados, então tá tudo super correto. Super correto. Beleza? Ah, mas acho que o professor tem que preparar a aula. Eu também acho que o professor tem que preparar, só não acho justo que ele não receba para isso. Pronto, então tá aqui o material. Esse material é editável, o professor consegue adaptar e tudo mais. Então, além de todo esse conteúdo, como as apostilas e como os slides, como eu falei aqui, que tu vai trazer aquela apresentação impactante, que tu vai trazer aquele monte de efeitos e conexões, então existem algumas outras ferramentas que vão ajudar a amplificar e aumentar a conectividade da tua aula, do teu conteúdo com o teu aluno. Conforme nós conversamos antes, a tua apresentação em sala de aula ela é importante porque tu é o interlocutor, então tu tem que saber a aula que tu está dando. Te livra do papelzinho, tá? Te livra do papelzinho, da anotaçãozinha. Isso faz tu perder a credibilidade em sala de aula. Tu chegar sem nada nas mãos e dominando a matéria é outro patamar, é outro nível de aula, é outro nível de conectividade com o aluno. Ah, mas aí eu não tenho tempo. Pois é, por isso que tu tem os slides. Os slides com conteúdo condensado que vai estar naquela tua apresentação. Então, se tu te perder ou der uma esquecida ou te desconcentrar, porque pode acontecer e vai por mim, vai acontecer e acontece, tu olha para os slides, tu volta para a conexão e tu volta para a sala de aula. Tu volta para a tua aula sem perder nada de tempo e sem o aluno também se desconectar contigo. Certo? Então, tu vai ter a tua apresentação, como eu disse, que é fundamental, te livra do papelzinho. Tu vai ter os teus slides, que vai te dar segurança, que vai fazer tu controlar o tempo. Foi o tema do nosso último vídeo, lembra a importância dos slides em sala de aula? Te ajuda a controlar o tempo, te ajuda a resgatar os alunos, te ajuda a trazer imagens. Certo? Tu vai ter a apostila, que tu pode distribuir para os alunos como um material extra, aquela apostila com os destaques, com as imagens, com as conexões. Tu pode fazer alguma atividade também. Eu gosto muito de fazer os alunos produzirem. Para fazer eles largarem o tal do aparelhinho aqui. Então, depois que tu apresentar a aula, vamos fazer um mapa mental em duplas. E vamos deixar em sala de aula. Depois funciona como uma cola na hora da prova. Tu entendeu? Então, olha como o aluno ele vai ficar... vou fazer esse cartaz. Não é só para matar tempo. Esse cartaz vai me ajudar na hora da prova. Tu entendeu? Cara, é uma dica fantástica. É falar a linguagem do teu aluno. Né? E, então, além de tudo isso, tem algumas outras ferramentas que tu pode utilizar. Beleza? Então, vamos lá. Eu gosto muito de utilizar links com atualidades. Eu não dou aula de atualidades porque não há tempo para isso.
Então eu uso links de atualidades. Quando eu estou preparando o meu conteúdo, eu vou no Google e procuro assim, últimas notícias sobre Egito Antigo, últimas descobertas sobre Grécia Antiga. E eu dou uma olhada nesses artigos, eu dou uma olhada nessas notícias pelas datas, se forem, obviamente, sites confiáveis, né? Não procura um site com um nome que tu não conhece, procura esses mais conhecidos, obviamente, e dá uma lida naquele artigo. E depois que tu apresentar o conteúdo para os teus alunos, tu pega e libera esse link para eles. Né? Libera, não sei como é que é na tua sala de aula, eu às vezes peço até para eles olharem isso aqui, porque, cara, isso de novo, o aluno, ele gosta disso, ele está interagindo com isso, de tô mandando, se a aula for EAD, tu manda o link direto aqui na plataforma. Aí os caras clicam nesse link, ou então na sala de aula tu abre, se tiver conexão com a internet, obviamente, tu abre e mostra essa notícia para eles. E por que o link de atualidades é importante? Porque esse link de atualidades, ele faz o aluno perceber que a história está em constante transformação. Ele consegue descobrir, né, as novas notícias, as novas tendências, ele consegue perceber que o conteúdo está em constante transformação, aquilo traz ele para a realidade do aluno. Então isso é um ponto bem legal de tu ter em sala de aula. Já conversei contigo isso em outros momentos, também é um troço que vai demorar tempo para tu fazer. Eu aqui na plataforma do História para Professores, eu já tenho esses links com atualidades já verificados de absolutamente todos os conteúdos de história. Cada conteúdo tem no mínimo de 5 a 8 links com atualidades, com notícias e com novas descobertas de todos os conteúdos de história geral e de história do Brasil. Um outro tópico bem legal, uma outra conexão bem legal que os alunos gostam também, porque é a linguagem que eles falam muito, é filmes e séries. O uso de filmes e séries, o uso do cinema na aula de história é fantástico, né? E hoje em dia, com uma quantidade, com a velocidade que nós temos, com o acesso que nós temos hoje, é muito mais fácil. Eu, quando comecei a dar aula, tinha fita VHS. Lembra dos videocassete, aquelas fitonas, e tu tinha que conseguir reservar na sala do audiovisual, e tu tinha que empurrar um carrinho até a tua sala, onde tinha aquela caixa com o videocassete, com a televisão. Hoje em dia, não é todas, mas muitas salas têm projetores, então tu pode conectar o teu próprio computador, ou se tiver um computador da escola com conexão à internet. Se tu não tiver conexão à internet, o teu celular ele funciona como um roteador, então tu tem meios, né? Às vezes a escola não te dá, porque a gente sabe, como nós conversamos aqui, há um descaso, né, com a educação, a gente sabe que há, né, mas tem meios, né, cara? Tem aqui, usa a tua internet aqui do teu celular, se possível, usa como um roteador, conecta no computador ali da escola ou no teu computador mesmo e clica nesse link e lê com os alunos ali a notícia, traz aquilo para eles. Ou então, às vezes, para não fazer o aluno ler, que é chato, só olha só que legal essa nova descoberta e busca essa conexão com ele, que é bacana. Né? E os filmes é a mesma coisa, né? Hoje no YouTube, tu pode ter a Netflix no teu celular também, ou de repente algum aluno tem, então tu pede para o aluno emprestado o telefone dele e usa a conta dele para ligar para os alunos ali, enfim. Dá o teu jeito que tem meio sim de tu conseguir buscar essa conexão ali e apresentar. Não tem como apresentar o filme todo. Não vai funcionar, o aluno vai se perder, ele não fica concentrado, esquece. Mas seleciona um trechinho de um filme, né? Busca no YouTube, busca na Netflix, né? Em casa, vê antes, vê em qual momento tu vai estar, clica ali na hora, liga, deixa prontinho, certo? Nos materiais da História para Professores, não em todos, mas em alguns eu já coloco os links dentro da própria apresentação de slides, então tu clica ali, ele já abre direto, claro, se tu tiver conexão com a internet, né? Mas sempre dá-se um jeito, tá? Sempre dá-se um jeito. Se tu tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários ou manda no direct que eu te auxilio no que for possível. Né? E eu também aqui, qual filme usar, professor? Nossa, tem muitos filmes e muitas listas soltas aí no Google. Aqui no História para Professores eu tenho a maior lista de filmes para história disponível em toda a internet. São quase 300 filmes, filmes, documentários e séries de absolutamente todos os conteúdos de história do Brasil, história geral, história da América. Ah, queria um filme sobre regência? Tem.
Queria um filme sobre o Império Islâmico? Tem. Eu queria um filme sobre as revoluções liberais de 30? Tem. Eu queria um filme sobre as doutrinas sociais do século XIX? Tem. Eu queria um filme sobre o período paleolítico? Tem. Eu queria um filme sobre os fenícios? Tem. Tem tudo. Tá? São quase mais de 300 filmes abordando todos os conteúdos de história. E tudo isso em poucos cliques aí no material. Né? Então tu pode ter acesso às apostilas, acesso aos slides, aos links de atualidades e a maior lista de filmes para a história, né, disponível aqui na internet. E tudo isso na tua mão a poucos cliques, sem tu gastar nenhum tempo, sem tu gastar nenhuma energia. Né? Lembrando que a gente, como eu falei antes, e vou sempre insistir, que a gente gasta centenas e centenas e centenas de horas preparando esse material e não recebemos nenhum centavo para isso. E aqui é tudo prontinho. Ah, mas eu não tenho internet em casa, na escola, a conexão é ruim, não tem computador. Não tem problema. Tu pega esse material que está ali e disponibiliza para os alunos essa lista. Aí tu pode fazer uma atividade, certo? E pede para eles assistir esse filme depois no YouTube, assiste ou na Netflix, ou diz para eles se reunir em grupos e assistir, e tu sabe que eles sempre se encontram. Então, tá, gente, é uma sugestão, não sei se tu é que tem que verificar a possibilidade disso, eu não sei qual é a tua realidade e a dos teus alunos, certo? Mas dá um jeito, passa a lista para eles, se não der, passar um trechinho em casa, se não der, passar um trechinho, né, na sala de aula. Para quem está trabalhando no EAD, que essa pandemia nos mergulhou no EAD, tu já pode deixar esse trechinho pronto no teu computador, depois tu espelha, né, esse trechinho, né, para os alunos podem assistir, depois tu pode trazer uma atividade para eles sobre aquilo. Né? O bom do cinema é que o cinema ele tem alguns aspectos que são importantes tu abordar com os alunos. O primeiro, obviamente, que ele representa o conteúdo que está sendo abordado. Ele materializa o conteúdo que está sendo abordado. Então o aluno, depois daquela apresentação fantástica que tu deu, ele vê aquilo concreto, aquilo materializado, aquilo real. Então é um ponto importante. Claro, lembrando que o filme tem que ser um filme muito bem escolhido para trazer, né, esse efeito. E um segundo ponto que tu pode abordar e deve abordar com os alunos é que o cinema ele é um documento do momento em que ele foi feito. Ele vai representar todos os valores, os princípios éticos e morais do momento em que ele foi feito. Então tu tem que apresentar isso para o aluno. Por exemplo, um filme que eu adoro passar para os alunos quando a gente fala de Grécia Antiga é Fúria de Titãs. Mas eu passo o Fúria de Titãs o antigo, primeiro, que é lá de 1980. Né, onde não existia computador, os efeitos eram todos feitos em stop motion, naquelas massinhas de modelar, aqueles bonecos. E a primeira coisa que os alunos, quando eu boto o filme, eu não falo nada. Eu boto o filme, o aluno olha aquilo e ele diz, olha só que tosco esses efeitos. Aí eu paro e falo, pois é, esse filme ganhou o Oscar de melhor efeito especial. Daí eles começam a dar mais uma risada. Aí tu fala, esse filme foi produzido em 80, onde não existiam computadores. Então vocês têm noção do trabalho artístico para chegar neste resultado? Aí eles já ficam... Aí aparece a mocinha do filme, né, meio que de um biquíni, assim, sendo raptada por um monstro, né, o Kraken. Aí olha lá a mulher, não sei o que. Aí tu fala, pois é, porque naquela época a sociedade era muito machista, muito preconceituosa. Então as mulheres eram objetivadas. Então tu já faz uma conexão com o tema atual, que pode aparecer em alguma proposta de redação. Certo? Então, importante, repito, o cinema, além de ser um retrato e materializar o conteúdo que tu estudou, ele representa os valores, princípios morais e éticos do momento em que ele foi produzido. Perfeito, pessoal? Gente, foi muito legal esse bate-papo mais uma vez, certo? Deixa teu comentário aqui para a gente poder conversar. Qual é a tua dúvida? Me manda um recado no direct. Essa plataforma é justamente para trazer facilidade, praticidade e muito diálogo entre nós professores de história. Certo, gente? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje de novo, tá? E até uma próxima. Valeu!